Pai Celestial, é tão bom, Senhor, estar aqui e poder contemplar estes irmãos que deixaram os seus lares e vieram em busca de algo, Senhor. Eles vieram receber uma porção da Tua Palavra. Então, Senhor, que possamos servir de ajuda, Senhor. Que a Tua Palavra possa vir e que nós, como seres humanos, não possa intervir para que ela possa vir totalmente tão simples e tão suave a ponto que cada irmão receba e vá para casa melhor do que veio. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. É bom estar aqui. O meu pastor irmão já falou. Sou o irmão Josias de Itacoatiara. E sempre a gente fica um pouco apreensivo, né? Mas eu ouvi dizer que os irmãos têm o SAMU tá por aí. Então, se de repente a gente vier ter um probleminha aqui, os diáconos podem ajudar. E a gente vai ficar bem, né? Vocês prometem que vão me ajudar até eu chegar no pronto-socorro? Mas eu acredito que nós estamos no melhor lugar. E é isso que você espera, né? Que Deus nos ajude. Vamos ler a Bíblia. A nossa escritura é Salmo 103, versículo 2 e o versículo 3. Salmo 103. Graças a Deus. Vamos ler. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Amém? Amém. Poder assentar os irmãos, que o Senhor acrescente a sua misericórdia e também a minha esposa, a irmã Luziane e o Willis estão nos assistindo ali em Itacoatiara. Que Deus abençoe, assim, quem sabe mais alguns irmãos e todos que nos acompanham pela internet, né? Que você possa realmente ser abençoado. Mas eu tenho algo aqui, irmãos, eu orei, o pastor falou para mim que eu viria para Chapecó e falaria aos irmãos. Eu disse para o irmão brincando, falei, e o pastor acabou com o encontro para mim. Eu ainda estava em Florianópolis, mas é bom estar aqui. Há muitos anos atrás, quando eu era apenas um garoto, nós estávamos num culto e o meu pai, de repente, falou: você ainda estará do outro lado do Brasil e vai pregar o Evangelho. Então eu fico feliz, irmãos, porque não é uma coisa de si, é algo de Deus que vem se cumprindo. Mas eu tenho algo que Deus colocou no meu coração e eu creio que é isso. O mesmo Deus, a mesma palavra e os mesmos resultados. Vocês sabem que nós estamos cercados por muitas coisas, e eu vi algo essa semana que alguém colocou ali na internet e disse: a tecnologia está avançando muito e você tem muita coisa nova, mas a maneira de você orar ainda nunca vai deixar de ser de joelhos. Amém. Então, sempre, quando se trata da palavra, sempre vai ser a mesma maneira. Amém. Com humildade, com o mesmo Deus e com o mesmo resultado. Amém. Se Ele foi ontem, Ele é hoje. Se Ele curou ontem, Ele cura hoje. E como nós falávamos sábado com os irmãos ali em Guatambu, né, irmão Reinaldo, e eu pude falar ali sobre o amor de Deus. E Ele continua salvando. E nós estamos vindo de um estado onde os irmãos conhecem, creio que muitos relatórios foram dados, onde Deus tem trabalhado grandiosamente e manifestado o seu poder. Ali não é diferente. Assim como no sul do Brasil, Deus também está ali conosco. E Ele tem salvado almas.
para o seu reino. E ele tem operado. Irmãos, eu ficava me perguntando, um dia eu li uma mensagem do profeta, ele disse: se Deus está conosco, onde estão suas maravilhas? E logo que eu cheguei em Itacoatiara, aconteceu um problema com um pequeno jovem, ele, por um acidente, caiu, o irmão Dimítrio, e sofreu um sério problema no cérebro, traumatismo craniano, e nós oramos, e eu disse: Senhor, Tu prometeu que estaria conosco todos os dias. O Senhor prometeu que até o fim dos séculos estaria conosco. Eu disse então: Senhor, por esta mãe e por estes irmãos, o irmão cantando ali, cantava na igreja, e eu pude observar Deus fazendo o mesmo trabalho que sempre fez. Amém. Curou aquele rapaz, e isso veio no meu coração, irmãos, porque é o mesmo Deus, é a mesma palavra, então ela vai trazer os mesmos resultados. Amém. Só que, como em um medicamento, todo bom medicamento, ele tem uma reação, e também ele causa, eu falei para um certo irmão, se você for ler a bula de certos medicamentos, você não toma, ele vai te causar muitos problemas. Assim como o medicamento é a palavra. Existem muitas pessoas que têm alergia a certo medicamento e quando ele toma, causa um problema, uma reação contrária. E quando você olha para a Bíblia, para a palavra, é a mesma coisa. Certas pessoas, quando você vê alguém aqui ao lado sendo totalmente cheio do poder de Deus, sendo salvo, sendo liberto, aí você vê alguém se escandalizando. Com a mesma palavra que está te salvando, que está trazendo grande testemunho, tem alguém que está perecendo. Aí você pergunta: mas por que isso? Porque existe naquele corpo algo que não está recebendo aquele medicamento como era para ser. Então você começa a observar, irmãos, que na palavra é a mesma coisa. E enquanto o nosso sangue espiritual for o sangue do nosso próprio entendimento, nunca esse remédio vai fazer o mesmo efeito. Mas quando o puro sangue de Jesus Cristo vier, e ao ponto que nós possa dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu digo para você, irmãos, que os resultados serão os mesmos. Amém. A salvação vai operar na mesma linha. Os dons vão operar da maneira que a Bíblia falou que ia operar. Amém. Ele disse que seria dessa maneira. Então eu fico feliz nesta noite em dizer para vocês que é o mesmo Deus. Amém. É a mesma palavra. Então eu pergunto, irmãos, por que desanimar? Por que recuar? Se é o mesmo general, se é o mesmo grande autor da salvação, então nós não podemos desanimar. E isso, assim, eu vou criar uma linha, irmãos, aqui para nós, rapidamente, para nós entendermos. Eu estou falando para irmãos que são bem entendidos, né? E eu apenas estou começando. Mas tem algo no meu coração, mesmo quando eu estava numa religião, que ardia por algo verdadeiro. E eu esperava um dia que o Senhor viesse com tão grande salvação e aperfeiçoasse. Porque o profeta disse: se há um fundo clamando, há um fundo para responder. Então um dia eu parei, depois de um culto na igreja onde meu pai pastoreia, e eu fiquei me perguntando: Senhor, por que eu leio na Tua palavra e ela diz que ela muda o coração do homem, que ela transforma as vidas, mas eu olhava para os bancos, eu olhava para as pessoas e elas eram indiferentes. Elas eram pessoas que, como a Bíblia diz, não davam sede se a gente olhasse para ela. E a Bíblia diz que a gente tem que ser o verdadeiro sal, a ponto que as pessoas olhem para nós e sintam sede de ser como nós somos.
E aquilo começou a me incomodar a tal ponto que eu comecei a orar pela madrugada e dizer: Senhor, não permita que eu pereça com esta geração, com este povo. Ajuda, envia, Senhor. E agora recente nós lemos na mensagem que Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente, o profeta dizendo: eu quero ir no Amazonas, eu desejo ir. E quando eu li aquela mensagem, eu disse: sim, você veio. Porque as fitas estão ali, as mensagens estão ali. E você sabe o que me deixa feliz? Porque a mesma resposta que a gente tinha nos cultos do profeta, nas pregações do profeta, a gente está tendo hoje. Amém. Você vê pessoas levantando a mão e dizendo: não, eu quero servir a esse Deus. Eu quero seguir porque isto é um diferencial em forma evangélica. Porque você sabe, irmão, você pode conhecer muito melhor do que eu, falando de denominação, mas eu vou dizer para vocês, eu nasci numa, e se você nunca esteve lá, eu digo para você, procure nunca estar, porque é complicado. Mas um dia, o Senhor foi tão misericordioso comigo, e levou até a mim essa pura palavra, e eu sou grato a Deus por isso, mas sempre isso vem no meu coração, mas é o mesmo Deus. É a mesma palavra. E nós poderíamos usar também um outro argumento, dizendo: é o mesmo médico, o mesmo remédio e o mesmo efeito. Amém. Agora, nunca um medicamento vai fazer efeito na sua vida se você não tomar o medicamento. O profeta falou na mensagem, o caminho de Deus feito para nós, eu creio. Ele disse: não vai adiantar a pessoa ir até a porta de um consultório médico e sentar e ficar ali, dizendo: agora eu estou bem. Mas ainda não resolveu o problema. E chega o tempo, irmãos, que nós encontramos muitas pessoas nesse estado. Ela tem a palavra, é como você ter um bom medicamento em casa, mas você não toma. E se você não trilhar aquilo que está escrito naquela receita, você vai ter problema. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a Bíblia é da mesma maneira. Você pode ter a Bíblia em casa, você pode ter a mensagem, mas ela em si, lá não vai ter o efeito que ela vai ter aqui. E quando você come, eu me lembro de algo que o irmão Anildo falou para mim, e ele disse: irmão Josias, coma, mas coma mesmo. Eu fiquei preocupado e disse: mas o que é isso? Não entendo. Então, eu comecei a ler as mensagens e eu achava um pouco indiferente, porque eu nunca tinha lido algo assim, e eu entendia que o profeta falava muito antes da pregação, e eu disse: então eu vou passar, e vou começar onde ele leu a Escritura, e podia se encontrar meses depois, muitas mensagens dobradas, e terminava uma e começava outra, eu nem terminava bem aquela. E um dia, como eu recebi algo dizendo: não, mas você tem que terminar esse medicamento. Você tem que ir por etapa nesse tratamento espiritual. Você tem que receber a primeira dose e ir seguindo. É como fazer uma terapia. Você não pode começar de cima para baixo, você tem que começar daqui para lá. E nós, como cristãos, fomos ensinados que a gente tem que entrar nas 3 etapas. E muitas das vezes nós nos encontramos, eu particularmente me encontrava querendo estar no rápido e não tinha nem começado ainda a carreira espiritual. Porque primeiro eu tinha que crer, depois ser batizado, e isso não aconteceu na minha vida. Alguém chegou comigo e disse: não, está no tempo de você ser batizado. E um dia eu ouvi uma pregação tão maravilhosa que disse: não, você precisa se arrepender e crer. Eu disse: então é isso que eu preciso. E quero entrar nesta linha desse medicamento para que ele possa surtir um efeito na minha vida. Então, irmãos, essa é uma linha. O médico, o remédio e o resultado do remédio. Eu conheço um certo irmão e ele disse para mim: eu estou enfermo, mas eu só vou para o médico quando eu não puder mais andar.
E é o caso que acontece com muitas pessoas. Elas dizem, eu sou jovem demais para ir para a igreja. E eu só vou deixar para me tomar esse medicamento da palavra quando eu for um adulto. Quando eu tiver aproveitado a minha juventude lá fora. E vai adiando, vai deixando aquele remédio na gaveta, vai empurrando, vai levando. E daqui a pouco nós nos encontramos em um grande problema. E você diz, irmão, qual é o problema? O profeta disse, Deus não tem netos. Eu vivo falando aos jovens e dizendo, nós esperamos que esta geração dê prosseguimento àquilo que nós estamos vendo hoje. Porque o medicamento, ele só vai surtir este efeito. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. O médico é um dos melhores médicos que existe. O remédio não foi feito em nenhum laboratório terreal. Ele é um remédio original. Mas de que vai adiantar você ter um bom médico, você ter um bom medicamento, se você não toma? Que efeito ele vai trazer para a sua vida? Nenhum. Mas nós estamos aqui para uma coisa. Você diz, irmão, eu tenho tomado esse medicamento, então continue o teu tratamento. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Aquele que começou a boa obra, ele está dando seguimento nisso. Louvado seja Deus. E nós encontramos no dilúvio o nosso grande irmão Noé falando, chamando as pessoas, e ele tinha a mensagem para aquele tempo. Mas nós podemos encontrar, irmãos, na Bíblia que essa situação que nós enfrentamos agora, ela ainda não está nem bem no auge que nós encontramos lá atrás. Nós olhamos para os bancos e vemos a igreja cheia. E quem sabe Noé podia olhar e ver somente 8, 7, dizer, mas qual é o problema comigo? Será que eu não estou pregando bem? Será que os meus missionários que eu estou gastando com eles para ir para o campo não estão fazendo um bom trabalho? Quer dizer, a palavra era original. O ide que Deus deu para Noé era original. Agora a questão, irmãos, é que as pessoas não estavam nem um pouco preocupadas com a sua saúde. Elas não estavam interessadas em obter daquele medicamento espiritual. Por mais que o missionário, ou quem sabe os filhos de Noé, ou Noé mesmo, passasse o tempo todo falando, ele tinha a palavra. Ele tinha o Deus que hoje você tem. Ele tinha todas estas coisas, todas essas ferramentas. Mas o povo assim mesmo deixou para amanhã. Quantas pessoas, quem sabe, disseram, não, eu vou entrar na arca amanhã. A chuva, como vocês dizem aqui, ainda está garoando, né? Está bem fina. E nós vamos adiando isso, irmãos. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O mesmo Deus e a mesma palavra está aqui. Tem sido pregado deste púlpito o medicamento original. Eu me preocupo, irmãos, depois de um culto, você prega, e quando é na segunda-feira, você vai andar por aí. Isso me chamou muita atenção. Eu preguei uma noite, um domingo, muito forte sobre um assunto, e quando foi domingo, segunda eu saí pela manhã, e eu encontrei um irmão totalmente o oposto daquilo que foi falado domingo à noite. E aquilo começou eu fiquei perguntando, Senhor, mas por quê? Não estou eu pregando o verdadeiro evangelho? Não estou eu trazendo a palavra da maneira que ela deve ser trazida ao povo? Mas eu olhei e fiquei observando, irmãos, quando o irmão Grimm falou para o profeta e disse, eu gosto de falar aquilo que já foi dito. E eu fiquei observando, eu disse, eu também fico lendo os parágrafos da mensagem. Eu fico citando isso e nós falamos, e programa de rádio, isso e aquilo. E algo de repente veio no meu coração e disse, não, é o mesmo médico, é o mesmo medicamento.
mas também as mesmas pessoas. É o mesmo problema. Você consegue captar isso? E nós encontramos hoje na Bíblia que ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias. E nós nos encontramos desesperados muitas das vezes. Quando eu vi ali, deixa eu só passar isso rapidamente para os irmãos. Quando eu vi o meu filho morrendo, ali naquela ambulância, perecendo ali com insuficiência respiratória, e eu sem poder fazer nada. E depois que tudo estava, voltamos do cemitério e tudo aquilo veio no meu coração, eu fiquei perguntando: mas Senhor, por quê? Tu não disseste que estaria conosco todos os dias e que os resultados seriam os mesmos? E quando eu tomei a mensagem, o Messias, eu li de uma irmã que estava lá, o filho dela morreu, e estava no aparelho, e ela disse para o médico: não tira o aparelho até eu falar para você, vou ligar para o profeta. Ligou, e o profeta esperando aquela decisão, até que veio, vou encurtar um pouco, até que veio a resposta da irmã. E a resposta era: pode tirar os aparelhos. E o profeta disse: o que me chamou a atenção é que ela não ficou grata, ela ficou grata do mesmo jeito. O resultado não foi o que ela esperava, mas ela ficou agradecida mesmo assim. Então eu fiquei observando, irmãos, que o inimigo, o nosso adversário, vai nos levar para um extremo e dizer: não, o medicamento não vai funcionar. O Deus não é o mesmo, mas para mim ele é o mesmo, porque ele disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Irmãos, isso encheu a minha alma. Eu disse: então, eu quero esta porção para mim. Eu quero também pertencer a isto, Senhor. E o meu coração se alegrou. Eu fiquei maravilhado, irmãos. Aí você diz: mas, e por quê? Irmãos, nós estávamos enfrentando uma série de problemas com a igreja ali em Taquatiara, e muitos irmãos enfermos, e aquilo veio a me preocupar. Eu disse: Senhor, ajuda o teu povo, Senhor, socorre, porque o momento é de dificuldade, a tribulação está apertando, e irmãos tendo que viajar, e ir, e gastando. E eu comecei a orar e disse: Senhor, se tivesse alguém que pudesse orar pelos enfermos. E algo veio no meu coração e disse: não, você ora. Eu disse: mas deve ter alguém especialista nessa área. E liguei para o meu pai, e eu tenho um irmão, o irmão Edinaldo. Deus deu um pequeno dom para ele, maravilhoso. E através desse ministério que Deus deu para ele, muitas pessoas foram curadas de câncer e essas coisas. Então eu pensei: vou ligar para ele. Liguei. E o meu pai, ele chegou. Eu liguei 7 da manhã, logo que eu terminei a ligação, ele chegou e disse, o meu pai disse: o teu irmão ligou para ti. Ele disse: mas antes de você me falar o que é, eu quero lhe contar um sonho. Eu estava dormindo pela noite, quando alguém chegou para mim e disse: levanta, é hora de orar pelos enfermos. Ele disse: ele ligou para você ir até Itacoatiara para orar pelos enfermos. Ele disse: então, amém. E nós estávamos, o maior problema, irmãos, porque para Deus não existe o maior problema, tudo é igual. E aí, tinha um pequeno menino com câncer no sangue. Tem um nome mais, leucemia. E aquela mãe sofrendo. E eu comecei a anunciar, foi no final do programa de rádio, e falei: irmãos, amigos,
Deus ainda é o mesmo ontem e eternamente. Aquilo que Ele fez no passado, Ele está operando hoje. E Ele está fazendo de uma maneira tão maravilhosa, a ponto que as pessoas estão felizes. E tivemos a reunião, e aquela mãe não pôde trazer o filho de Manaus, porque não podia tirar em hipótese alguma. O tratamento era sério. E o médico disse, a mãe foi e pediu, disse, eu quero levar o meu filho para casa. Ela disse, o médico disse, só depois de 2 anos. Ela disse, mas assim mesmo, Senhor, eu vou e vou com uma camisa apenas dele, uma blusa. Entrou na fila de oração com aquela pequena roupa. E 1 semana depois o garoto estava em casa. Então isso, irmãos, o apóstolo Paulo disse uma coisa, eu não vim ter com vocês simplesmente com palavras, mas com poder e manifestação. E toda palavra, quando ela é original, ela é vindicada. Foi para isso que Deus trouxe os dons e maravilhas. Mas não significa, como eu ouvi essa semana, fui muito feliz em ouvir isso. Não significa, irmãos, quando tudo está calmo, não significa que Deus não está conosco. Ele está esperando você acionar aquele botão que você tem chamado fé. Para poder, então, ele entrar em cena. Ele não vai entrar em cena a não ser que você peça para ele vir. Ele está vendo a nossa necessidade, mas por que ele disse na Bíblia que a gente tem que pedir? Ele disse, vocês devem orar. E eu li em alguma parte, eu não sou muito bom para gravar, sabe? Mas eu sei, eu li o apóstolo Paulo dizendo, está escrito também. Então, se está escrito, né? Eu li numa parte que o apóstolo Paulo disse que Deus, eu esqueci agora essa parte, mas eu vou lembrar. Enquanto eu não lembro, irmãos, vocês me ajudem. Mas eu li onde o apóstolo Paulo disse que Deus jamais pode, eu creio que foi Judas que escreveu, né? Estou falando o apóstolo errado aqui. Mas Judas disse que Deus não coloca nenhuma provação, a não ser que você possa suportar. O peso da tua cruz é aquele peso que você pode suportar. E eu fiquei imaginando muitas das vezes, pensando, dizendo, Senhor, por que acontece certas coisas com a gente, e a gente vindo nesta linha da mensagem, e algo tão maravilhoso, algo tão sublime, algo que vem tirando a tua atenção das coisas do mundo e colocando na direção certa da palavra. Mas eu ficava me perguntando, Senhor, por que tantas tribulações vêm ocorrendo agora? E nós vamos aprender que quando você está indo na direção certa, o inimigo vai fazer de tudo para te tirar daquela linha. O inimigo vai fazer de tudo para tirar a tua atenção. Como nós vamos encontrar o profeta dizendo na mensagem que a esposa de Abraão foi até a cidade e ela viu a senhora Ló bem vestida. E ela tinha uma promessa vindo. Ela tinha uma visitação angelical ali naquela tenda. Estava vindo. Mas o diabo tentou afastar o foco daquilo. E ela viu a senhora Ló bem vestida, ela disse, eu não sei, Abraão, o que está acontecendo. Eu creio que nós tomamos a posição errada. A escolha que você fez provavelmente não tenha sido uma boa escolha. O profeta disse, mas a questão é que quando você tem algo tão grande vindo, o diabo vai tentar tirar a tua visão daquilo. Irmãos, está vindo um evento tão grande. E você tem o mesmo Deus, você tem a palavra, o efeito está aí surtindo na sua vida, mas você também agora enfrenta um problema, que é agora o diabo tentando tirar a tua atenção
da vinda de Cristo. Ele sabe que está perto. E nós trabalhamos no campo, indo, e todas estas coisas acontecendo. E eu posso dizer para as pessoas, existe algo melhor. Existe um evento melhor. Existe uma porção tão grande do Evangelho vindo a se cumprir agora. E o nosso médico, irmãos, o nosso Deus, que é o mesmo hoje, Ele prometeu algo para nós. Ele disse que, tendo um grande zelo por nós, Ele disse: eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Consolador para vocês. Agora, irmãos, não é só no norte. Alguém disse, eu creio que foi um pastor estava pregando, disse: o mesmo demônio daqui é o demônio de lá. O mesmo problema é esse, a indiferença. E viemos a pensar muitas das vezes, será que é necessário irmos num culto de oração? Sabe quando você toma aquele medicamento que você já está melhorando, você diz: eu acredito que não vou nem tomar mais. Já estou bom. Quando está gripado, diz, a coriza já até parou, né? Eu parei de tossir. Então, eu acredito que vou parar com o medicamento. E aquela bactéria ataca novamente. E eu vi os médicos disse para mim, ele disse que uma recaída, nós chamamos de recaída, é pior do que a primeira. Sabe, quando aquela bactéria vem novamente, ela consegue vencer o efeito daquele medicamento. É difícil. Existe um problema que dá muito nas crianças ali no norte, é pneumonia. E muitas crianças morrem de pneumonia. Mas o médico diz, isso foi uma recaída. Estava tomando o medicamento correto, estava indo bem, e a mãe de repente olhou e disse: não, está tudo bem, já parou. Só que a bactéria ainda está alojada. Ainda está ali, naquele pulmão. E muitas das vezes, irmãos, a bactéria chamada diabo, ela quer que a gente pense da mesma maneira no espiritual. Um culto a menos não faz diferença. Só hoje não faz mal. Mas a questão, irmãos, é que é uma luta constante contra aquilo. Não é? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Você vê como a bactéria é super forte? E o único medicamento que pode vencer é aquele que Deus, ali em Jesus Cristo, falou para Satanás, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E esse medicamento ainda faz o efeito hoje, o mesmo Deus, o mesmo médico, operando no seu coração, no meu coração, na tua vida. Só que a única coisa que ele quer é que você passe por cima do horário um pouquinho, dizendo: não, vou atrasar só hoje. Já está bom, eu já estou melhor. Eu já até deixei um pouco daquelas coisas. Né? Mas, irmão, eu creio que o sossego que o cristão vai ter é quando você adentrar portão adentro ali no céu. Porque enquanto isso, meu amigo, meu irmão, o nosso adversário está por aí. E se nós não tivermos corretamente olhando, agora tem um problema. Esse medicamento ele é muito forte. E causa um efeito, muitas das vezes, inesperado. E quando a pessoa tem uma alergia a certo medicamento, aquilo, o pastor vem no púlpito e dá o medicamento. Aí, às vezes, a reação vai dar em algum lugar. E você vê alguém por ali dizendo assim: mas só um pouquinho não faz mal. Então, veja. Aquela reação do medicamento vai lá e é forte. E você vê alguém dizendo assim, eu principalmente, vou falar porque eu já ouvi alguém dizendo:
Por acaso eu cheguei no lugar e a pessoa depois do culto estava falando, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Né? Não é todos, irmãos, eu quero dizer para vocês, mas é que a reação àquele medicamento naquela hora não deu muito certo. Aquela pessoa tem uma alergia à palavra. E muitas das vezes aquele mal, quando o medicamento vai ali, aí a pessoa não deixa o remédio matar aquela bactéria. Porque uma coisa, irmãos, é você vir, ser consultado, você vem à igreja, nós levamos para casa, levamos a receita na nossa mão, e chegamos lá em casa, a gente coloca na gaveta. E acabou o problema. Mas eu quero dizer para você nesta noite, eu sei que não é o nosso caso, mas você sabe por que nós tomamos vacina? Não é porque você está com um problema, é para proteger de ter um problema. E quando nós viemos à igreja e somos vacinados, você vai para casa feliz e dizendo, Senhor, obrigado por isso. Porque era isso que eu esperava receber. É isso que eu quero. Um dia um irmão me chamou e disse, irmão Josias, assim, certo. Eu falei para ele, irmão, muito obrigado por isso. E quando nós ouvimos o ministério, o pastor Febrônio, o irmão Anildo, que nos atende ali no Amazonas, chega e fala, isso vai nos ajudando, vai nos encorajando, vai nos animando. Agora, irmãos, eu não sei se nós podemos ir até meia-noite aqui. Mas veja, o pastor disse 30 minutos, só que 30 minutos é muito pouco, né? Vocês não acham? Não, mas tudo bem, vamos passar por cima um pouco, né? Ultrapassar o sinal uma vez só, uma multazinha, não faz mal. Né? Mas deixa eu caminhando para o final, irmãos. O que acontece é que o nosso adversário quer nos trazer essa indiferença e quer te tirar do alimento original. Eu sei, irmãos, eu vou dizer isso porque quando eu comecei na fé, fui batizado, eu ia ali no rio, fazia um trabalho e voltava a ler a mensagem. E vira e mexe um instante lendo a mensagem. E me encontrei em um certo ponto da vida já que eu tinha que fazer força para ler uma mensagem. E aquilo começou a me preocupar, e eu disse, Senhor, não é isso que eu quero. Eu não pedi esta mensagem para me fazer lento, para me deixar assim, desanimado. Eu pedi algo para me trazer vida. Eu pedi algo para me fazer caminhar feliz. Eu pedi algo para melhorar a minha vida, não para me deixar para baixo. Até que nós estávamos no encontro, e nesses encontros a gente vai ouvindo aquilo que a gente precisa ouvir. E numa pregação, às vezes, simples, a gente ouve o que a gente está precisando. Sabe por quê, irmãos? Eu estava pensando, os irmãos dizem, não, o pregador é um garçom. Então, irmãos, não reclame do garçom. Porque o garçom só serve a comida. Né? Ah, mas o fulano de tal... Eu espero nesta noite ter trazido algo do maior cozinheiro do universo. E eu quero dizer para você, meu querido irmão e irmã, não vamos deixar que essa lentidão venha entrar na nossa vida. Que esse problema, que essas bactérias, hoje você percebe que há muitas bactérias, há muitos problemas acontecendo. E existe uma certa bactéria que não é com fogo que ela morre. Sabe? E existe um adversário chamado diabo, irmãos, que você só pode vencer com este medicamento. Se você for levar tuas ideias para ele, não vence. Se você for olhar para o diabo e dizer assim, eu tenho tantos anos de crente, não vence. Você não vai convencê-lo. A única maneira que um dia deu certo e que dará hoje é como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Amém. E essa é a maneira que o cristão deve fazer. Usar a palavra
comer a palavra, se alimentar da palavra, ela tem os nutrientes principais que nós precisamos. Então eu estou feliz nessa noite, irmãos. Eu estou contente porque eu estou me alimentando de uma fonte genuína. Eu posso confiar em parar e assistir um DVD e dizer, e chegar com uma família inteira e dizer, não, você pega esse DVD, assiste porque é de uma fonte original. Vem de um ministério que prega o assim diz o Senhor e é baseado com a Escritura. Então isso faz bem para mim. Isso me motiva a fazer algo a mais. Então que Deus nos ajude, irmãos, a entender que ainda não acabou. O diabo ainda está vivo lá fora. E nós precisamos do medicamento para combatê-lo. Nós precisamos vir à igreja e absorver o quanto possível desta palavra, para podermos caminhar lá fora vacinados contra este inimigo poderoso. Certo? Então que Ele nos ajude a ir caminhando. E o desejo do meu coração é de nos encontrarmos mais vezes aqui na terra, mas se não acontecer, a eternidade está de bom tamanho para mim. Amém? Porque uma semana o pastor disse, vocês vão ficar mais uma semana, e o irmão Pius, né, falou. Eu creio que eu entendi o que o irmão falou, ele disse que a gente está treinando para a eternidade, é isso? Tendo comunhão. Eu não entendi bem, ele fala inglês, né? Eu só falo caboquês. Mas que Deus nos ajude, irmãos, que esta palavra, que esta pequena, eu vou dizer que é um pequeno, é um lanche, né? Não é aquela janta, mas que você possa colocar aqui no teu coração e dizer, eu preciso continuar tomando o meu medicamento. Eu preciso ter esta mesma linha espiritual. Eu preciso olhar para as mensagens e dizer, isso é bom para mim. E caminhar até o fim. Amém? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida então, né? Eu quero agradecer ao pastor Febrônio por permitir nós estarmos falando aqui. Eu tinha um desejo muito grande de vir aqui e está se cumprindo hoje. E nós começamos às vezes, irmãos, assim meio, sabe, nervoso, né? Mas é maravilhoso a gente saber que nós estamos tratando com algo tão original, tão bom. E quando eu olho para vocês, eu observo que vocês estão do mesmo lado. E que vocês estão dispostos também a enfrentar, seja qual for o problema, para estar um dia no nosso lar celestial. Amém? Então que Deus te abençoe. E nós vamos ficar para o final de semana. Obrigado, pastor Febrônio, pastor Daniel. Obrigado, igreja, por ter me ajudado com os améns e aleluias. E não esqueça, é o mesmo Deus, a mesma palavra. Então eu vou dizer uma coisa terminando. Os efeitos são o mesmo. A resposta é a mesma. Se você tem um problema, da maneira que ele resolveu lá atrás, ele resolve hoje. Se é questão de saúde, ele cura. Seja qual for o problema. Eu gosto do hino que o irmão Beto canta, que é: seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Amém? Então, fale com o seu médico hoje à noite. Ele tem a solução que você precisa. Que Deus te abençoe. Amém? Então, vamos cantar o hino, né? Só o irmão coloca ali que eu sou meio esquecido. Tá? Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. É real aí no seu viver? Louvado seja Deus. Estou me sentindo bem. Aleluia. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida
seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele, o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir.